Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, nós vamos aprender sobre os demonstrative pronouns, que quer dizer pronomes demonstrativos, certo? E também vamos ver o vocabulário physical characteristics, que quer dizer características físicas em inglês, tá certo? Então, nós vamos aprender sobre como pronunciar, os pronomes demonstrativos em inglês e como usar também, E aí vocês sabem quais são os pronomes demonstrativos em português, como o próprio nome já diz, pronomes demonstrativo, porque serve para mostrar alguma coisa. E aí, em português, os pronomes demonstrativos, só para vocês relembrarem, são aqueles esse, essa, esses, essas, aqueles, aquelas, estes, estas, certo? Então, estes, eles são pronomes demonstrativos. E aí, em inglês, eles têm a mesma finalidade, só que pronúncia diferente, E escrita também. E hoje nós também vamos ver o vocabulário, sobre como descrever uma pessoa em inglês. Como eu ver alguém e, falar as características dela em inglês, certo? Então, nós também vamos ver esse vocabulário. E aí, eu preparei um slide para vocês anotarem no caderno, tá certo, minha gente? Façam as anotações, porque depois fica mais fácil de vocês revisarem o conteúdo, E lembrando que o conteúdo dessa semana, os pronomes demonstrativos e as características físicas, são o conteúdo da nossa prova, que vai acontecer na semana que vem, tá certo? Então, façam as anotações aí, estudem, e dúvidas, vocês podem falar comigo no privado ou na escola, tá certo? Só não guardem as dúvidas aí para vocês. Então, como eu falei anteriormente, hoje nós vamos ver sobre demonstrative pronouns e physical characteristics, certo? E aí vamos começar pelos demonstrative pronouns, E aí o que são, Para que servem? E aí, eles são utilizados para indicar algo. Pode ser uma pessoa, um lugar ou um objeto, certo? Então, nós usamos os pronomes demonstrativos para indicar algo, Como eu falei anteriormente, para mostrar algo. Pode ser uma pessoa, pode ser um lugar e pode ser um objeto. E mostrar também a sua posição no espaço, tá certo? Outra coisa, vale ressaltar que os pronomes demonstrativos são usados de acordo com a posição que estão do interlocutor, isto é, da pessoa que fala, estando mais próximo ou mais longe. Então, eu vou usar o pronome de acordo com aquilo que eu esteja falando. Se está perto de mim, eu vou usar o pronome que se usa para falar de coisas que estão perto. Se está mais longe de mim, eu vou falar o pronome que se usa para falar de objetos que estão longe, tá certo? Então, isso vai depender da pessoa que está falando, De qual pronome ela vai usar, E aqui tem uma tabelinha dos pronomes em inglês e dos pronomes em português para vocês poderem fazer uma relação, Então, os pronomes em inglês, os pronomes demonstrativos, certo? São o singular, this, e no plural é desse, certo? This e desse. That, no singular também, e chose, no plural, E aí o significado ao lado, This, que é singular, significa este, esta ou isto. E eu posso dizer este estojo, esta caneta, isto, certo? E aí, no plural, se eu fosse falar estas canetas, estes estojos, eu iria usar desse, tá certo? Ou então, this é singular, de este, esta e isto, e desse é plural, estes ou estas. E aí, that, que é o singular, que significa esse, essa, isso, aquele, aquela ou aquilo, E aí, a forma plural seria those, que significa esses, essas, aqueles ou aquelas, tá certo? Então, essa é a tabelinha, Como vocês podem ver, no português nós temos uma palavra que representa cada um, ou seja, nós temos vários pronomes demonstrativos. No inglês, não, nós temos apenas 4, certo?
E aí, gente, ó, atenção aqui. This e that, certo? Que significa este ou esse, ou essa, ou esta, né? É usado no singular. O primeiro é empregado, né? No caso, this é empregado quando o falante está perto do objeto, certo? Então, lembrem aí, ó, nós usamos this para falar este ou esta, né? E aí usamos para falar de objetos que estão perto. Já o segundo, que é that, que significa esse, essa, aquilo ou aquele, nós falamos quando está longe, tá certo? E aí, ó, o des, que é a forma do plural de tis, des é a forma do plural de tis e o tose, por sua vez, é a forma do plural de that, tá certo? E aí, portanto, da mesma forma que os pronomes no singular, o des é utilizado para indicar proximidade e o tose para indicar que a pessoa está afastada daquilo que está... Certo, gente? E aí, ó, vamos entender melhor, tá certo? Ó, aqui estão os exemplos. Primeiro exemplo. This is my girlfriend, Natasha. Esta, certo? Esta é a minha namorada, Natasha. Então, this, né, nós usamos para quando estamos perto do objeto. Então, provavelmente aqui, né, eu estaria ao lado da minha namorada e estaria apresentando ela a alguém, né? Então, ele está ao meu lado. Por isso que eu usei this. This is my girlfriend, Natasha. Esta é a minha namorada, porque ela está ao meu lado, certo? Outro exemplo. This is my house. These are our dogs. Esta é a minha casa e estes são os nossos cachorros, né? Como vocês podem ver, casa é singular, então usei this. E cachorros no plural, então usei these. E aí aqui outro exemplo com that. That store is very far from where. Aquela loja é muito longe daqui. That é singular, né? Significa aquela também. Aquela, aquilo, aquele. E aí, those are my keys. Aquelas são minhas chaves, né? Those nós usamos para plural, certo? Sim, observação. Os pronomes demonstrativos em inglês, eles são classificados de duas maneiras. Eles podem ser demonstrative pronouns, né, que são pronomes substantivos, que são o que nós estávamos vendo anteriormente. E eles também podem ser usados como demonstrative adjectives, certo? Pronomes adjetivos. Então, aqui nós temos dois exemplos. This is a blue pen. Essa é uma caneta azul. E no segundo, this pen is blue. Essa caneta é azul. Então, na primeira frase, eu estou me referindo a substantivo, tá certo? Essa é uma caneta azul qualquer, tá certo? É uma caneta azul. E na segunda, this pen is blue. Essa caneta é azul. No caso aí azul seria um adjetivo, né? Que eu estou dando à caneta. Essa caneta é azul, eu estou caracterizando ela. Então, os pronomes demonstrativos, né, eles têm essas duas classificações, tá bom? Porém, nós vimos apenas a primeira. Ó, minha gente, então nós vamos agora, né, aprender o vocabulário physical characters, que quer dizer características físicas, né? Então, nós vamos ver como falar as características físicas de alguém em inglês, tá certo? Vocês sabem, né, o que são características físicas. Magrinho, gordinho, tem cabelo preto, tem cabelo loiro, a cor dos olhos, se é alto, baixo, enfim. Se usa algum objeto, por exemplo, como óculos, aparelho ortodôntico, barba, enfim. Então, essas são as características físicas de alguém, não é isso? É assim que eu descrevo uma pessoa. E aí, ó, aqui está o vocabulário, tá certo? Tenho aqui algumas imagens para vocês entenderem melhor. E aqui, né, na primeira imagem, seria as características sobre altura, né? Então, nós temos 3 alturas, sendo ela tall,
que significa uma pessoa alta, medium, que significa uma pessoa média, e short, que significa uma pessoa baixa, tá certo? Né? Então, nós temos aí 3 alturas em inglês: tall, medium e short. E aí, né, nós também temos aqui 3 características, aqui, ó, para dizer se a pessoa é jovem, se a pessoa é velha, se ela é meia-idade. E aí nós temos middle age, certo? O middle age quer dizer uma pessoa que nem é jovem, mas que também não é velha, né? Ela está ali na meia-idade, então ela é middle age. Aí nós temos young. Young é uma pessoa jovem e old é uma pessoa já velha de idade, tá certo? E aí aqui ao lado nós temos as características para falar sobre o corpo daquela pessoa. Nós temos fat ou chubby, certo? Temos aí 2 formas de falar: fat ou chubby para pessoas mais gordinhas. Temos slim para pessoas que nem são tão magras, né? Mas que também não são gordinhas. Então nós chamamos de slim. E temos thin, que aí sim são pessoas magrinhas, tá certo? Aqui nós vamos falar sobre cabelo, né? Então, cabelos, né? O tamanho do cabelo, nós podemos dizer long, que é um tamanho longo, medium, que é o tamanho médio, ou short, que é curto. Então, nós podemos usar medium e short também para cabelo, tá certo? E aí, aqui, né, nessa segunda imagem, nós temos os tipos de cabelo. E aí, nós temos straight, que seria um cabelo liso, um cabelo reto, tá certo? Straight. Nós temos wavy, que seria um cabelo... seria um cabelo ondulado, tá, gente? Aí ao lado nós temos curly, aqui, ó. Curly, que seria um cabelo cacheado, né? Tem uma certa diferença de ondulado para cacheado. Aqui ao lado seria um cabelo afro, que é um cabelo afro, né? Como nós falamos. Em inglês nós falamos afro, certo? Vocês sabem, né, o que é um cabelo afro. E aí, nós temos aqui por último, bald, que seria uma pessoa careca, uma pessoa sem cabelo, certo? E aí, aqui nós temos as cores de cabelo, né? Então, nós falamos brunette para pessoas que têm o cabelo preto, tá certo? Brunette brown seria uma pessoa com cabelo castanho. Blonde seria aquelas pessoas, gente, que são loiras de nascença, tá certo? Pessoas que nascem loiras, nós falamos blonde. Red são pessoas de cabelo vermelho. Dyed são pessoas que pintam o cabelo de loiro, tá certo? Ó, então, blonde são pessoas que nascem loiras e dyed são pessoas que pintam o cabelo de loiro. E por último, nós temos aqui grey, que é cabelo branco, certo? E aqui, ó, nós temos as cores dos olhos, tá certo? As características aí, cores dos olhos. E as cores dos olhos são os nomes das cores mesmos. Brown, que é castanho. Black, que é preto. Green, que é verde. E blue, que é azul. Aqui nós temos glasses, que significa óculos, tá certo? Então, se alguém usa óculos, aí é uma característica dela, né, também. Então, nós falamos glasses. E para quem usa aparelho ortodôntico, nós falamos braces. E aí aqui, né, para quem tem barba ou bigode, aqui na primeira imagem nós falamos mustache e barba, beard, certo? Então essas são as características físicas que nós usamos, é o vocabulário, né, que nós usamos para descrever alguém em inglês.